Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do curso então de Samba 4 Domain Control Open Source. Primeiramente quero agradecer a Linux Solution por me dar essa oportunidade de estar ministrando mais um curso, né? Esse é o meu terceiro curso aqui na escola, né? Gosto bastante do método, né? E segundo, quero agradecer você que adquiriu o curso, né? Espero que ele entre nas suas expectativas e seja de bom proveito para o seu conhecimento, né? E que você consiga aplicar o que você vê aqui na sua necessidade, seja ela conhecimento, ou na faculdade, né? Ou no trabalho, né? E que fique dentro do que você espera, certo? Então, vamos lá. Então, como eu disse aqui, né? Agradecimentos ali iniciais. E aqui uma breve apresentação, então. Meu nome é Carlos Alberto Panoso Cunha, tenho uma empresa, né, a qual trabalho diretamente nessa parte, Cunhatec Soluções Informática. Vocês podem entrar no site, então, cunhatec.com.br, né, para ver mais informações, né. Presto suporte para empresas, atuando diretamente com Linux, mas também com Windows, mais focados para Linux, né. Minha idade é 25 anos, sou residente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, né, possuo de certificações nessa parte Linux LP1, LPI1, que contempla a prova 101 e 102, e SUSE Certification Linux Administrator, né. Possuo também outros certificados com Applices, Sophos, Cyberon, né. Trabalho então nesta área já há 6 anos, né? Diretamente comecei então com suporte à microinformática, formatação, configurações de modem, essa parte, né? Passei então depois disso entrei para uma empresa a qual eu prestei suporte direto como analista de rede, né? E onde estou atualmente também junto com a minha empresa, certo? E lá adquirir todo esse conhecimento que estou passando então nesses cursos que eu estou fazendo aqui na Linux Solution, né? Certo, pessoal? Aqui então vai ser os requisitos então das nossas configurações de máquina, certo? O Linux, como vocês já sabem, né, ele não é um sugador de memória, o sistema operacional, né? Ele roda com baixíssima recursos, né, que também não vai ser diferente. Como será em ambiente acadêmico, nossos sistemas não precisam ser robustos, porque não vão ter grandes conexões, grandes acessos simultâneos, grandes alterações que demandam uma máquina tão rápida assim. Então, qualquer notebook aqui, qualquer desktop, hoje em dia você vai conseguir trabalhar com o que a gente vai fazer aqui, certo? Então vão ser, inicialmente, duas máquinas, duas VMs, né, rodando Ubuntu Server, certo? Para nós fazermos os servidores, né, com 1 GB, no mínimo 512, um core de CPU e 20 GB e no mínimo 10. Certo? Aqui no slide até faltou uma partezinha ali, mas inicialmente essas duas VMs a gente pode fazer o que? A gente pode deixar ela para não ter, né, no caso que a gente vai precisar de uma máquina Windows para fazer alguns testes, né? Então, se você não tiver um notebook necessariamente que consiga rodar um notebook, um desktop, que consiga rodar 3 VMs ao mesmo tempo e mais o sistema, você pode então considerar que essas duas máquinas aqui, uma vai ser o nosso servidor e a outra vai ser a nossa estação client. Certo, pessoal? Então, essa aqui vai ser a configuração do nosso servidor que a gente vai fazer. Então, no mínimo, a gente vai ter duas VMs rodando ao mesmo tempo e no máximo 3. No princípio seria isso, certo? Conhecimentos básicos de rede, IP, máscara de rede, gateway, DNS, né? Conhecimentos básicos em Linux, comando, estrutura de diretórios, esse tipo de coisa assim, e conhecimento baixo sobre a questão de domain control, né, o DC. Isso é conhecimento que eu quis me diferir, provavelmente você já trabalhou em alguma empresa, eu acredito que
90% das empresas do Brasil têm um controlador de domínio, mesmo que seja somente para autenticação, que vai ser o nosso caso aqui, uma base centralizada, né? Mas que você já tenha pelo menos visto a cara do um AD, por exemplo, né? Do Active Director, né? Isso bem básico mesmo, sabendo que existe usuários, OUs, esse tipo de coisa, GPOs, né? É bem o básico. Então os requisitos são esses para a parte de conhecimento, certo? Aqui serão os nossos temas abordados, né? O que a gente vai aplicar no nosso curso em si, né? O que a gente vai ver propriamente dito, assim, né? Podemos dizer assim. Claro, dentro de algumas opções aqui, vai se ele vai, como é que eu posso dizer? Ele vai ser recursivo, melhor dizendo, assim, usando um termo mais Linux, ele vai ser recursivo, né? Eu vou comentando o tema aqui, certo? A introdução. A introdução vai ser isso que a gente está passando aqui, né? O que é o sistema, o que a gente vai fazer, né? E entre outras coisas. A instalação do sistema operacional, a gente vai fazer então a instalação dos nossos servidores, né? Do nosso servidor Linux, fazendo uma forma bem básica, né? Não vou me aprofundar então em questões de LVM, em tipo de file system, esse tipo de coisa, porque isso é muito personalizável dependendo muito do ambiente, né? Você precisa de alto desempenho, vai ser um tipo de file system com um tipo de RAID, entende? Então vai ser muito personalizável e por conta disso eu vou fazer a instalação básica e vai demandar de vocês fazerem ajustes, né, fazer tuning nessa parte da instalação, dependendo com o seu cenário, certo? Então a gente vai fazer então a instalação do Samba 4, né? E sendo a instalação a gente vai fazer o que? O download do pacote e vamos fazer a compilação do nosso pacote. Né? Vamos dar as flags, algumas opções ali, vamos gerar o nosso ponto configure e do ponto configure vamos gerar a nossa compilação. Certo, pessoal? Configurações do Samba, certo? A gente vai configurar então o nosso servidor, fazer toda a configuração, inclusive então do nosso Samba com DNS bind, certo? O Samba 4 ele já possui um DNS interno bem básico, né? Básico no sentido perto do que o bind pode fazer, certo? Na nossa instalação a gente já vai fazer então, vai usar já o servidor bind por uma questão de que ele é mais robusto no sentido de ter mais opções, né? Então o nosso servidor de DNS vai ser o nosso servidor bind, certo? E junto com o resto das configurações. Após isso, né, a gente vai ter então a instalação do RSAT, né, que é o pacote, né, a aplicação para gerenciamento do seu ADDC remotamente, né? É o mesmo pacote em que o Windows provê, né, na verdade é originário do Windows, que o Windows provê para estações gerenciarem remotamente servidores AD, né? Essa parte aqui então vai ser a parte que a gente vai requerer uma estação Windows, né? Você pode fazer então o download no site da Microsoft ou de outra forma, né? Você pode, como é a fim didático, então você pode ter essa máquina, essa VM, né, por 30 dias aí sem problema, né? Vamos fazer então a instalação do LAN, que é um software web para gerenciamento do nosso Samba. Eu particularmente recomendo então usar o LAN quando não se tem opções do RSAT, né? Porque o RSAT, além de ser mais familiar e de ter uma aparência no sentido assim de como o pessoal já está acostumado com um AD, né? Da Microsoft, o RSAT se cai melhor. Mas o LAN também é uma ferramenta aí que já vem há um bom tempo, né? Ele já vem desde o tempo do Samba 3, OpenLDAP, né? Controlador de domínio, certo? Então, né? Opa, passei demais aqui. Opa, pera aí. Né? Então, a gente terá o nosso gerenciamento no nosso Samba 4, que vai englobar então adicionar usuários, criar grupos, excluir grupos, criar GPOs,
toda essa parte de gerenciamento, né, do nosso Samba, ver a questão de complexidade de senhas, tempo de expiração de senhas, toda essa parte, né, de gerenciamento de usuários, né, certo? Configuração então de multiserver, né, onde a gente terá então servidores multiserver, né, que serão então dois servidores com replicação automática, né, multiserver, né, dois master, né, configuração então de sites, né, vamos ter toda essa parte de sites para que redes tenham preferência por algum DC, né, específico, né, isso é muito bom para quando você tem múltiplas filiais, por exemplo, e você vai ter DCs, um DC central na matriz, outro DC na filial, outro DC na outra filial, né? E como ele trabalha com a questão de DNS, ele vai poder resolver para qualquer um desses. Mas quando tiver a configuração de multi-sites, ele vai saber que ele tem que respeitar o seu DC mais perto, né, para não ter tráfego desnecessário. Certo? Então a gente também vai fazer a parte então de redes mistas, onde a gente vai ter Samba com Windows, né? O Samba 4 atualmente ele só suporta, ele só consegue trabalhar com um nível de domínio, né, até o 2008 R2. Né? Se você tiver com Windows 12, por exemplo, você não vai conseguir usar ambos ao mesmo tempo com a funcionalidade, o nível de floresta, né, o domínio do 2012. Você vai ter que rebaixar ele para usar o nível 2008. Certo? Assim como você tem no 2003, por exemplo, você não, em 2008, você tem que rebaixar o 2008 para trabalhar com o 2003. Assim como você tem o Windows Server 2008, e vai trabalhar com 2012 também, você vai ter que rebaixar o 2012 para trabalhar com 2008, certo? Nada que atrapalhe, né? Também vai ter a parte então, de backup e restore. Lembrando que o nosso backup, que eu vou comentar mais quando for falar disso, mas o backup só é recomendável caso você não tenha mais nenhum DC na rede, né? Mais nenhum servidor ativo. Se você tiver então o multiserver, o backup e o restore praticamente vai ser mesmo só para ter em caso de nenhum DC mais estiver na rede. Digo isso por quê? Porque se você tiver um DC na rede, é muito mais recomendável para não ter a quebra da sua base LDAP, né, e ter muito mais problemas você botar um novo DC na rede, instalar de novo o servidor que você teve problema, se não for hardware, e fazer a replicação voltar a funcionar, certo? Então, só frisando, né, mas eu vou falar mais, o backup ali é só em caso mesmo de disaster recovery do seu último DC, certo? Também teremos, né, o nosso Samba File Server, né, que vai fazer aqui a função então de compartilhamento de arquivos, né, com autenticação no nosso AD, nosso DC, né, frisando que ele não vai ser na mesma máquina, né, isso é uma recomendação que a própria Microsoft cita, né, para quem vai ter AD e file server não ter o mesmo servidor, né? E o Samba também recomenda isso, não ter, não que não possa ter. Eu já tive clientes em que por questão de recursos de máquina não tinham como fazer múltiplos servidores. Mas o nosso caso aqui ele vai ser feito fora, né? Não vai ser o mesmo servidor, né? E o pessoal do Samba recomenda isso porque pode ter problemas com o inbind, né? Que é quem vai trabalhar essa parte, ele pode ter problema com os IDs internos. Então a gente vai ter uma máquina separada, ele vai ter o nosso DC e depois vai ter o nosso file server numa outra máquina, certo? Então a gente também vai ter a parte de gerenciamento do file server, onde a gente vai ver como trabalhar com RSAT também, né? A gente vai poder gerenciar o nosso Samba ali, 90% do gerenciamento do file server pode ser feito então usando o RSAT. Algumas questões de permissões ali vão ser feitas então diretamente por shell, né? E final vai ser então mais testes ali, toda aquela parte ali, e depois o exame final. Certo, pessoal? Então esse basicamente vai ser o nosso escopo, né? Ele pode sofrer algumas mudanças, mas provavelmente vai ser adicionando conteúdo e não removendo.
certo? Então aqui eu vou falar um pouquinho do que é o samba. Se você é novo e tá trabalhando com redes agora, com servidores agora, ou até mesmo com Linux, né, você provavelmente por altos assim, desculpa, já deve ter ouvido falar de servidor Samba, de Linux, né, de compartilhamento, né. O Samba, então, ele é né, vou falar mais didaticamente. O Samba, então, é um programa de computador utilizado em sistemas operacionais do tipo Unix, né, que simula um servidor Windows, permitindo que seja feito o gerenciamento e compartilhamento de arquivos em uma rede Microsoft. Certo? O Samba, então, sempre que você. Até um tempo atrás, né? O Samba, e até hoje, é muito utilizado, voltado para essa parte de compartilhamentos, né? É o principal. Ele que faz a opa, interpo. In, os- Desculpa. É ele que faz com que. Vou usar uma palavra mais fácil então aqui. É ele que faz uma estação Windows conseguir acessar. Né, ele que faz ou melhor dizendo, ele vai emular, como diz ali, né? Vai simular um servidor Windows, ou seja, um compartilhamento Samba para uma estação Windows. É como se você estivesse acessando um Windows também. A estação nem sabe que você está sendo acessível por dentro de um servidor Linux, né? Mas essa não é só a função, né? Essa é uma das funções do nosso servidor Samba, né? Eu vou falar mais um pouco mais pra frente, né? Mas ele nasceu, o mais conhecido dele é dessa função, né? Aqui então vou mencionar como que o Samba foi criado, né? E dar aqui, né? O Samba foi criado por Andrei Trindegal, né? Esse cara aqui é o grande nome por trás do Samba, né? Então, Trindegal precisava montar um espaço em disco no seu PC para um servidor Unix. Esse computador rodava DOS, né, o sistema da Microsoft, isso, né, há muito tempo atrás. Né, e inicialmente foi utilizado o sistema de arquivos NFS, Network File System. Né. O NFS também é um sistema muito usado no Linux, né, particularmente ele é mais simples e mais rápido que o Samba, né, que o SMB. Né. Porém, o aplicativo precisava de suporte ao protocolo NetBIOS, que não era suportado pelo NFS. A solução de Tringale encontrou não parecia ser a mais simples. Ele escreveu um sniffer, pequeno programa para capturação de tráfego de dados de rede, TCP-dump ou Wireshark, por exemplo, para rodar e analisar o tráfego de dados gerado pelo protocolo NetBIOS. Uma vez implementado, Tringale utilizou engenharia reversa em cima do protocolo SMB, né, para vocês verem. Engenharia reversa é a grande base do Linux para muita coisa relacionada com o Windows. Né? Ele realizou então engenharia reversa em cima do protocolo SMB Server Message Block, que se eu não me engano já está na versão 3 atualmente, indo para 4, e implementou no Unix. Isso fez com que o servidor Unix aparecesse como um servidor de arquivos Windows em seu computador com DOS. Ou seja, né, ele conseguiu por meio de engenharia reversa criar, podemos se dizer assim, a primeira versão do Samba, né? E então ele publicou isso em 1992. Anos depois, ele precisou novamente fazer um processo em acessar estações de um Windows para Linux, né? E lembrou do seu antigo código aqui. A partir disso ele foi trocando e-mails com várias pessoas. Depois de 92 que ele disponibilizou o código, ele foi até que o projeto foi ganhando forma, né? Então ele pegou e precisava de um nome interessante. Como ele sabia do protocolo SMB, ele foi no dicionário, o dicionário o word list que existe nos arquivos do Linux, e juntamente com o grep ele procurou palavras que começasse com S, tivesse no meio M e tivesse no final B, né? E lá ele achou a palavra samba. Exatamente. O samba dele lá é o samba da música, o nome, né? Por causa que, mas ele não pegou propriamente por isso, ele pegou por causa que as strings bateram com o que ele queria. Certo? Então a partir disso o samba foi evoluindo.
Quando o samba chegou na versão 3, né, então, a partir então da versão 3 do samba, né, ele já conseguiu se integrar então em redes Microsoft, no sentido de receber algumas replicações de AD e também prover um controlador de domínio. Só que o diferencial do controlador de domínio do Samba 3, ele tinha uma diferença em que ele era bem complexo e bem difícil de se aplicar, né? Depois com a vinda do Windows 7 ficou muito complexo, tinha edição de registro, né? Então ele era algo meio complexo, tinha que se conhecer muito bem de, pelo menos o pouco que eu interagi, conheci pessoas que mexeram, tinha que ter uma noção boa, bastante de OpenLDAP, né? Algumas outras coisas. Já o Samba 4, ele é totalmente integrado, né? E isso é uma funcionalidade que deixa ele muito mais prático, fácil e funcional, né? Não precisa ficar alteração de registro, nada dessa parte, né? Ele é um sistema totalmente integrado, né? Então, a primeira release oficial do Samba, né? Baseada no código-fonte baseado em 92, foi a versão 1.9.17, com a data de 26 de agosto de 1997. Então, a release 4, né, do Samba foi lançada primeiro em 11 de dezembro de 2012. E a atual, na data que escrevo esse post, né, essa apresentação, é a 4.4.2, foi lançado em 22 de março de 2016. Né, o Samba 4 ele ficou, se eu não me engano, 6 ou 7 anos em desenvolvimento, né? Quando ele foi anunciado que ele seria assim um controlador de domínio, né? Nativo, ele gerou grande expectativa, né, na comunidade de Linux, mas demorou para vir, né? Principalmente, né, como eu disse, por ele ser o first free software Active Directory Compatible Server. Seria o primeiro software livre do Active Directory Server compatível, né? Totalmente livre, ou seja, ele ia ser um open source, né? Um Active Directory totalmente free, compatível com o Active Directory da Microsoft. Certo? Ah, só corrigindo uma coisa que eu disse antes. O Samba 3, ele poderia ser um BDC, né? Que seria assim, podemos dizer assim, um slave, né? Um Active Directory slave. Certo, pessoal? Então esse foi um pouquinho da história do Samba, né? E do que a gente vai ver, né? Então, algumas funcionalidades do nosso ADDC, né, nosso Active Directory Domain Control, né, ele pode ser um controlador de domínio principal, ele pode ser um controlador de domínio adicional, né, ou seja, tem uma rede, eu posso adicioná-lo. Ele pode ser um controlador de domínio gravável, né, e somente leitura, RODC. Isso eu só citei aqui, mas a gente não vai usar essa parte do RODC, porque a documentação, ele abrange bastante coisa. Um exemplo, você não pode ter um RODC juntamente com seu servidor WSUS, entre outras coisas, né? Então a gente não vai usar, porque ele é um servidor bem específico. E eu já trabalhei, eu tive clientes que tivemos bastante problemas por algumas funcionalidades que o RODC tem que um servidor gravável não tem, né? Ele pode ser um catálogo global, ele pode ser, né? Ele pode ter o esquema master, domain name master, PD simulator, read master e infraestrutura master, ou seja, as FSMO, certo? Ele trabalha com GPO perfeitamente, né? Eu acredito aí que 95% das GPOs feitas no Windows Server 2008 são totalmente compatíveis, né? Ele já vem com DNS, Kerberos e LDAP integrado, né? O DNS, ele, como eu disse, ele vem com um interno, mas não tão customizável e robusto quanto o bind que a gente vai usar, né? O Kerberos e o LDAP integrado, né? Essa facilidade de a gente poder usar ele que não se tinha com o Samba 3. E ele possui usuários integracionais, né? As famosas OUs, né? Então, pessoal, esse foi, né, a, a nossa introdução ao nosso curso, né? Na próxima aula, então, a gente vai fazer a instalação do sistema operacional, né? O nosso Ubuntu Server. Eu vou deixar, eu vou deixar o link para o download na próxima aula ali para você executar, e você já pode baixá-lo para a gente fazer
o nosso sistema operacional, né? Lembrando, eu vou usar tudo máquina virtual, eu estarei usando o VirtualBox, mas nada impede que você use VM, Zen, Hyper-V, nada impede. Eu recomendo que você faça principalmente a parte de sistema operacional, versão de Samba, que você faça com as que nós estamos fazendo no curso, que são as homologadas, né? Que assim você vai conseguir debugar melhor os problemas, e eu também, caso você precise, eu também conseguirei realizar testes, validações de forma mais simples, né? Mais direta também, certo? Então vai ser Ubuntu LTS Server 1604 e com VirtualBox, certo? Mas você fica a seu critério. As minhas recomendações estão aí, certo, pessoal? Até a próxima, abraço!